Oi pessoal, tudo bom com vocês? Me ausentei semana passada, recebi uma desagradável visita de um amigo da época de adolescência, né? Depois ele foi morar em Angra alguns anos atrás, eventualmente ele passa por São Paulo e resolveu passar aqui na minha casa para me incomodar, para me tirar do meu sossego, uma pessoa extremamente desagradável, não evoluiu, né? Ele era mormon também. Inclusive ele continua com o status de mormon, mas ele nunca abraçou isso, né? Mas é interessante refletir sobre o impacto, né? Quando eu passei para ele algumas coisas que eu tenho feito, meu trabalho e tudo mais, com relação à seita, ele ficou muito indignado, né? Porque por mais que você não necessariamente viva aquilo de uma maneira orgânica, né? Você fica com raiva das culpas que a gente sentiu, né? Dos abusos que a gente sofreu, né? De toda maneira, eu acho que a vida é evolução, a gente tem que aprender, né? De uma maneira ou de outra. Agora, você sair da sua casa para tomar uma cerveja com alguém que não consegue tomar 3 cervejas sem começar a falar besteira e desrespeitar as pessoas, não dá, né? Vamos combinar. Bom, esse foi o motivo da minha ausência. Ele aparecia muito cedo. Eu não gosto muito de receber visita. Eu nem gosto muito de ir na casa das pessoas, entendeu? É para sair, a gente se encontra no local, no restaurante, num pub, enfim, né? Porque incomoda, vai. Então veja bem, nos últimos 15 dias, para falar a verdade, no meu caso especificamente, essa questão já vem tendo uma certa influência no meu pensamento já há algum tempo, né, por uma questão, né, que ocorreu, enfim. Mas nos últimos 15 dias, ou né, 3 semanas, houve aquele caso de estupro daquela criança de 10 anos, né, estuprada pelo próprio tio, violentada, né, durante anos. Aquela guria já vem de uma família disfuncional, né, a mãe faleceu, não tem pai, ela era criada pelos avós, me parece. E então a gente já vê que já na estrutura ali já não é legal. E esse maníaco, esse pedófilo, né? Graças a Deus eu não sou religioso, então eu não vou me cobrar aqui esse amor ao próximo sobre todas as coisas, ame o teu próximo, não consigo, tá? Eu sinceramente acho que deveria haver um rigor legal maior com relação a casos assim, né? E é difícil falar em pena de morte no Brasil, porque inocentes morrem às vezes, né? E se o sistema falha, a gente não pode abrir exceções. Uma vida inocente que se perde já compromete essa ideia de pena de morte. Acontece muitos casos de pena de morte inocente nos Estados Unidos. Inocentes são condenados à cadeia, né, à pena de morte e aí, como é que resolve depois, né? Mas deveria ser mais rigoroso, quem sabe uma castração química ou um centro permanente para que essas pessoas fiquem. Existem já trabalhos, eu acho que nos Estados Unidos, eles criaram uma cadeia para pedófilos, para estupradores, aliás, não apenas pedófilos, mas estupradores. E eles ficam lá em caráter permanente, são submetidos a um tratamento e, né, alguns até chegam a sair, né, mas é difícil, tá? E nessa esteira do que aconteceu, um caso que chocou o Brasil, e eu acho que chocou ainda mais a hipocrisia de grupos religiosos, né, que politizaram o fato, e a criancinha, quando ela é levada para o hospital, primeiro teve o hospital que não recebeu, porque segundo eles o prazo havia expirado, né, para o aborto, mas na verdade não havia. Então aí cabe uma ação contra esse hospital, sem dúvida alguma, né? Mas essa pobre coitada não tem ninguém por ela, né? Então, enfim, deixa pra lá. Mas, enfim, as autoridades públicas podem agir, né? O Ministério Público está investigando isso. E ela foi levada então para um outro hospital em outro estado. Ela teve que entrar, ai, só de lembrar já fico mal. Entrar no carro dentro do entrar no hospital dentro do porta-malas, né? Enquanto isso o médico era chamado de assassino por grupos religiosos católicos e protestantes, tá? Ocorre que essa semana a Flor de Lis, a pregadora incansável, que a própria ministra Damares disse que o Brasil precisava de mais mulheres como ela, né? Enfim, já é uma tapada essa mulher, né? Mas deixa pra lá.
E eu quero ver se agora vocês vão lá pra rua se manifestar contra o assassinato, né, planejado, friamente, com requintes de crueldade, de Flor de Lis, seus filhos e até netos envolvidos, tá na trama. Vão lá chamar a Flor de Lis de assassina também, ao invés de chamar uma criança inocente de 10 anos, né? Hipócritas, hipócritas, sabe? É vil, revolta escutar uma coisa dessa, né? Ocorre também que essa semana, dia 28, o governo interino, né, do ministro da Saúde, que esse país não tem ministro da Saúde, né? Fazer o quê? Não precisa, né? O ministro da Educação também não precisa, né? Coloca lá qualquer pessoa, né? Tudo bem. Gente, o que eu fiz? Sabe, assim, eu tenho que reconhecer para vocês. Eu vou fazer um parênteses aqui. Naquela convulsão de 2013, 2014, eu estava nas ruas com os demais estudantes e tal, manifestações históricas, e depois eu sempre fui muito politizado, né? Depois eu saí em passeatas também, e eu ia em eventos tanto patrocinados pela oposição quanto pelo partido da situação, que era o Partido dos Trabalhadores, para ver quais eram as justificativas. Eu ia em debates na PUC mesmo, lá no Teatro Tuca, com autoridades, né? Para ver quais eram as justificativas, e realmente não encontrei maneira de absolvê-los, né? É indesculpável o que esse partido fez com esse país, indesculpável, né? É espalho que eles pagaram a dívida do FMI, de fato pagaram, mas a dívida interna disparou porque eles não pagaram, então era uma coisa em troca da outra, porque as pessoas não sabem. O que eles dizem que tiraram todo mundo da pobreza, é só você sair na rua que você vai ver que isso não aconteceu. 2015, 2016, a maior crise da história do país, então não dá, é indesculpável. Movido por aquilo, eu fui para as eleições. Eu até aquele momento eu acreditava que a gente tinha que votar, né? Eu tenho até vergonha de falar isso, na verdade. Mas a gente precisa raciocinar um pouco mais. Eu estava tão movido por aquilo, os absurdos de Dilma Rousseff, aquela mulher estulta, né? Completamente ignorante, sabe? Disléxica, deve ser disléxica, não é possível, só pode ser. Lava Jato estourando, acordos de leniência de empresas multibilionários, os maiores acordos de leniência já registrados a nível mundial. Então, assim, o Petrolão existiu, tá? O Mensalão existiu, são fatos comprovados, tá? Movido por aquele sentimento, eu fui para a eleição presidencial. Eu, no primeiro turno, votei no Geraldo Alckmin, não gosto, né? A gente fala de voto, mas assim, você vai votar em quem tá lá. Então, aprendam a votar. Só tem merda. Você vai ter 5 opções ruins. E aí, o que você vai fazer? Fechar o olho? Não dá. Então, o voto. As pessoas precisam participar mais. A nossa democracia ela é semi-representativa, porque as pessoas resumem seus papéis, cidadãos, ao mero ato de votar. Detalhe que é obrigatório, né, nesse país. Né? Não é um direito seu, é uma obrigação tua. Né? E eu votei no Geraldo Alckmin, não queria de jeito nenhum votar no Partido dos Trabalhadores, eu não voto em nenhuma hipótese. Chegou as eleições e naquele momento o Haddad sobe nas pesquisas porque ele começa a capitalizar com a imagem do Lula, né? Que o pessoal chamava ele de poste, né? Então ele capitaliza, e a minha preocupação era qual vai ser a capacidade dele de absorver esses votos, né? E ele subiu, ele cresceu 20 pontos, pra você ver a potência. Eu tô falando de política, tá? Não tô falando de preferência aqui. Mas há de se reconhecer a potência política do Lula. Aquilo me assustou. Eu falei, vou ter esse partido de novo aqui. Não dá, eles vão destruir o país. Né? Não dá. Se eles estivessem com poder naquele momento de novo, o Brasil hoje estaria numa situação ainda pior. Ainda pior, pode ter certeza. Pode ter absoluta certeza, eles bagunçaram tudo. Né? E aí, me restou votar no Bolsonaro. Naquele dia eu fui até a Avenida Paulista, né, aguardar a apuração. Tem um bar ali, restaurante chamado Charme da Paulista, que fica, tem um Parque Trianon, em frente tem um massa, e a gente foi ali tomar uma cerveja e tal, e saiu o resultado. Eu juro pra você que naquele momento que saiu o resultado, eu vi a extrema-direita, eu vi a face da extrema-direita, né? Os comentários que eu escutei, agora eu posso dar tiro, vamos matar, não sei o quê, coisas assim. E eu falei, não, acho que as pessoas estão... aquela histeria coletiva, estão empolgadas que derrubaram o PT, não é possível. Mas ali eu falei, o que eu fiz? Né? Então, olha o que está acontecendo nesse país. E agora a gente vê o Bolsonaro, o abominável,
partindo para o populismo, que ele herdou do Lula, né? Porque populismo nesses países médios, de classe média, como o Brasil e tal, funciona, né? Um populismo assistencial, né? Vamos mudar todos os nomes dos projetos assistenciais, né? Dessas políticas afirmativas, e para dar uma roupagem deles, vão aumentar com certeza o valor, o povo quer isso mesmo, que todo mundo quer ficar em casa, eu sei que tem muita gente muito necessitada nesse país, e ele vai dar uma nova roupagem, e ele está crescendo nas classes pobres, onde ele era muito rejeitado, e ele depende dessa classe para se reeleger. A classe média alta andou fugindo um pouco, começou a ver como ele é incongruente, incompetente, né? Como ele administrou essa pandemia querendo vender a cloroquina, porque o cara que produz a cloroquina no Brasil é apoiador da candidatura dele e apoiou financeiramente. Esse é o motivo. Tá? Ele tira o ministro da Saúde, o ministro da Justiça, que eram pilares do governo dele. E já vai cair o Guedes. Vai cair. Pode se preparar. Eu não sei, gente, é uma situação complicada, tá? Mas desculpe esse comentário, porque assim, a gente comete erros, né? A atitude que eu deveria ter tido era anular meu voto. Pelo menos eu não ia participar disso. De qualquer maneira, anulando ou não, as consequências iam cair para todos, né? Quem não vota, quem vota, acaba refletindo em todo mundo, né? Mas enfim, voltando à questão do estupro, desculpe aqui o parênteses. Então, a gente vê, né, esse governo aí, eles soltaram agora uma portaria, né, porque você sabe, o aborto no Brasil ele é permitido em 3 casos: estupro, risco de vida da mãe e anencéfalos, que foi um enorme debate. Nossa, eu participei inclusive de debates sobre essa questão, mas foi uma polêmica terrível, né? E agora eles soltaram uma portaria que em casos de mulheres que procuram o hospital para realizar um aborto alegando estupro, o hospital precisa convocar as autoridades. Isso não acontecia porque as mulheres às vezes têm medo, têm vergonha, não querem se expor. Existe uma cultura que culpabiliza a vítima, tá? E a gente tem um vídeo sobre isso, seria interessante se vocês assistissem esse vídeo, Mormons e a cultura do estupro. E vocês vão ver as políticas que acontecem nos ambientes mormons, relatos de mulheres dentro da Universidade Mormon, lá em Utah, a Universidade Brigham Young, mulheres que são estupradas no campus, né, e são expulsas. Né? Então nesse vídeo eu falo de aulas de seminário, que são aulinhas, grupos, né, de jovens que o professor faz poema para ensinar, para dizer para a mulher: não provoque os homens, não use roupas curtas. No mormonismo, uma mulher mostra um pouquinho a perna, ela já é uma vagabunda, tá? Ela já está atiçando os homens. Então a cultura é isso. Eu não estou dizendo para você que eles estimulam, que eles pegam um cara, mas fato é que eles omitem muitos casos de violência sexual e estupro, né? Casos inclusive em que acabam fazendo acordos. A vítima não é orientada a procurar as autoridades. Agora eles mudaram isso, dizem eles que vão, mas primeiro você vai lá e conversa com a liderança. Primeira coisa, não é ligar para a polícia, né? Não, você submete a eles primeiro. Mesmo que eles tenham mudado a política, primeira coisa, você submete à organização, tá? E é disso que nós vamos falar. Qual é a visão da Igreja Mórmon sobre o aborto? Eu sei que essa é uma questão delicada, você não precisa concordar comigo. Havia um projeto muito interessante, inclusive, enfim, gente, nós estamos nas mãos de conservadores, de fanáticos, estamos nas mãos de fanáticos, bandidos e fanáticos, religiosos, né? Nada contra ninguém, mas são hipócritas. Eu conheço uma mulher, eu não consigo ver, ela é empregada de uma amiga minha, eu não consigo olhar para a cara daquela mulher. O maridão dela, evangélico, sei lá de que denominação, com todo a gente não pode generalizar, tá? Mas é um fato, né? Estuprou a filha engravidou. Sabe qual foi a solução magnífica que essa mulher encontrou? Para não perder o macho, ela mandou a filha para o interior, sei lá para onde. A filha foi obrigada a ter o filho, a guria tinha 13 anos de idade, foi obrigada a ter o filho. Eles colocaram a criança no orfanato, e depois a filha voltou para casa, uma família feliz, religiosa. Que lindo, né? Ela não denunciou o marido, ela não brigou com o marido. A guria, que teve que suportar tudo no corpo dela, ela foi obrigada a dar luz, porque a mãe não autorizou ela a fazer outra coisa. Ela teve que conviver com aquele maníaco do pai, que a gente não sabe quantas vezes e durante quanto tempo ele estuprou a filha. E tá lá todo mundo dentro de uma igreja. Tá? Então assim, vocês que dizem que eu vou pro inferno, eu acho que quem vai são vocês. Porque eu não participo disso aí, dessa sujeirada de vocês.
Eu não saio por aqui apontando o dedo na cara de todo mundo que eu sou o dono da verdade, como vocês fazem. Mormons, então, nem se fala. Né? Esse é um assunto que revolta, porque um debate, né, a gente tem que contextualizar. Saibam que 64 países já legalizaram o aborto. Evidentemente, os países mais avançados, né? Por exemplo, os países de primeiro mundo têm isso, né? Os tigres asiáticos, a Europa. Tem muita coisa que no Brasil é tabu por conta de religião e falta de instrução caminhando paralelamente, que nesses países é superado. Aqui no Brasil você vê uma transexual na rua, as pessoas riem da cara dela. Na França elas vão em restaurantes durante o dia, conversam com pessoas, trabalham. Na Europa é assim. São pessoas normais. Entendeu? Então esses países já avançaram muito porque eles partem do princípio, primeiro, que ninguém é perfeito, né? Quero ver quem aqui, se puder, né? Mas sempre tem, né? Sempre tem um santo, né? Ainda mais quando a gente fala dos santos dos últimos dias, né? Esse título tão honroso e ao mesmo tempo tão arrogante e prepotente, nós somos os santos, né? Quero ver quem aqui um belo dia não saiu, se empolgou, né? E não teve uma relação sexual, às vezes, né? Desprotegida, ou às vezes, sabe assim, bebeu um pouquinho, ou sei lá, se apaixonou, ficou perdidamente apaixonado, vai lá, fez, né? Ai, perdi a virgindade. Ai, gente, isso é século, que século você tá? É medieval perder a virgindade? Não, anjo, você teve sua primeira relação sexual, perder a virgindade, Ave Maria. Sabe? É uma coisa tão atrasada, né? Então eles entendem isso, o ser humano é falível, né? E aí, tá, por isso eles concedem à mulher esse direito. E esse debate no Brasil é muito difícil, porque é uma sociedade atrasada, né? Quando a gente vê esses monstros indo pra frente de um hospital para xingar uma criança de 10 anos de assassina, gente, imagina a cabeça dessa criança. Não vai dar coisa boa isso aí. Ela não tem nada, ela não tem ninguém. Né? Então, ninguém é favorável ao aborto. A pergunta aqui não é se você é a favor ou contra. Ninguém é favorável. O fato é que ele acontece. No Brasil, estimam-se que ocorrem pelo menos 1 milhão de abortos clandestinos por ano. É claro que é muito mais. É óbvio. Eu conheço mulheres, gurias da minha idade, mais novas até, de uma classe social boa, que elas procuram médicos e pagam para o médico fazer. Conheço várias. Um belo dia foi na festa da faculdade, todo mundo lá, né? Jovens, né? E as coisas acontecem. Ué, fazer o quê? Aí doença, depressão pós-parto. É muito comum uma mulher com depressão pós-parto sair da maternidade, colocar o bebezinho dentro de uma sacola e jogar tirando no lixo. Sou a favor da vida. Então tá aí, essa é a vida que você é a favor? Claro que nós não podemos brincar de deuses. Regulamentar o aborto não seria, agora eu vou engravidar todo ano, vou aparecer lá e vou abortar. Não, é tudo feito com critério. É como você ir para a Holanda, que país magnífico. Eu sempre cito que eles são tão modernos. Aqui tem uma família na noite, tomando um chopp com um bebezinho, do outro lado, dentro de uma cabine, como se fosse uma loja, tem uma prostituta, né? Uma prostituta, né? A profissional do sexo, ali. Dentro da cabine, como se fosse uma loja. O cara, quem quer vai, quem não quer não vai. E é normal, tudo regulamentado, não é bagunçado. Tudo, legalizaram a maconha. Aqui você pode fumar, que são as lojinhas, seriam como se fossem as tabacarias brasileiras. Né? Quer fumar sua maconha? É lá dentro. Tem lugar para isso. Tudo regulamentado. Entendeu? Não é bagunça. Agora a cada 3 meses a mulher vai lá e faz uma aborto. Não. Vamos perceber a situação, quem sabe realizar uma laqueadura, né? Enfim, dá para fazer. E havia um projeto muito interessante, mas claro que a bancada evangélica já derrubou. Era durante o pré-natal, essa mãe seria questionada, indagada sobre suas condições, avaliada suas condições emocionais, como ela está nesse relacionamento, ela está com o pai da criança, o que ela quer, ela tem condições financeiras, ela tem esse desejo. Caso isso não fosse possível, seria dada essa possibilidade do aborto. Mas é claro que derrubaram. Eu lembro que uma vez eu estava numa aula com a professora Silvia Pimentel, vocês podem pesquisar, é uma autoridade no tema, é uma professora da PUC, né? E ela luta há muitos anos pelo aborto. Já é uma senhora,
premiada, ela foi presidente na ONU de uma organização dos direitos das mulheres, de um órgão da ONU. E ela contou que uma vez ela estava no México e uma mexicana, alguém lá da audiência, levantou, e ela era mexicana, disse que é muito comum as mulheres pobres proibidas de abortar, então elas não têm relações afetivas com o filho. O pedófilo alicia essa mulher ai, é pesado isso, gente, é muito pesado. E ele diz, ó, deixa a criança com bastante fome. Deixa a criança com bastante fome. E depois você me entrega a criança, eles pagam, né? E a criança suga o pênis do pedófilo, achando que é o seio da mãe. Obviamente que muitas vêm a óbito. Então, vocês são a favor da vida? Um amigo meu, membro da Igreja Aceita Moral, né? Entrou em contato comigo, ele conseguiu meu telefone através da mãe, ele falou que estava adotando uma criança. Eu falei, ah, que bacana e tal. Fui pro Amazonas e paguei R$1.000 pela criança. Eu falei, o quê? Isso é crime, cara. Eu falei, olha, não quero saber mais, por favor, não ligue mais pra mim, porque eu seria obrigado a reportar, né? Ele casado e tal, acho que a criança está sendo bem cuidada, mas numa dessas, essas sem vergonhas, são sem vergonhas e também são pessoas sem dignidade, é comum, né? É uma coisa que se tornou banal. Você gera um filho e alguém compra o seu filho, você dá o dinheiro, R$1.000, gente, é que é pra essa gente dessas regiões afastadas, né? R$1.000 é uma fortuna. E ele falou, não, ela só quer R$1.000 para poder fazer o procedimento da laqueadura. Eu falei, cala a boca, cara, você não tá vendo que ela tá vendendo a filha dela, isso é um negócio para ela? Tem a lei da adoção, segue os trâmites, não é só porque você é pobre que você não pode adotar. Ah, mas demora. Eu falei, mas é o rito, para quê? Para garantir que a criança não vai ser entregue a um pedófilo, para garantir que essa criança vai ser criada com amor, com carinho, com atenção, que ela vai ter oportunidades de crescimento. Então, olha a baderna que é isso, olha a bagunça que é isso, né? E nós somos a favor da vida, então não pode fazer nada, né? É isso. Gente, eu tô falando de muita coisa, mas eu queria introduzir, tá? Queria introduzir esse tema. Eu volto já, então, pra gente entrar agora trazer para o nosso objetivo aqui, tá bom? Mas eu acho que é importante todo esse background da realidade do Brasil, do país, das coisas que acontecem, né? Das atrocidades que são cometidas, né? Então, eu volto agora, tá bom? Já eu volto.